Para homenagear sua tia-avó, Tarsila do Amaral, a grande dama do modernismo, pedimos a presença neste palco de Tarsilinha do Amaral. Solicitamos ao maestro Luiz Roberto de Francisco que faça acolhida para Tarsilinha do Amaral, que nos honra com sua presença. O vazio de uma velha cadeira, aquela cadeira, traz a memória de alguma forma dentro de cada um de nós de algo muito positivo. O milagre de fazer-se divino mesmo sendo somente humano. A história do Padre Bento Dias Pacheco, que viveu nesta terra, trajetória que ainda nos assombra pela sua doação, pelo amor incondicional, é o dom de ser pequeno, esconder-se do mundo para ser grande. Talvez não seja um projeto de vida, a sublimação para muitos de nós, mas certamente esse padre caipira, o moço estudado, fazendeiro que se impôs à penitência por um dia ter tido escravos, buscou uma conversão na dignidade de servir os menores do mundo em seu tempo. Nesta noite, o vazio de uma velha cadeira une personagens do passado para nos ensinar o que é ser humano, o que é fazer o bem. Não há palavras e nem fórmulas filosóficas capazes de explicar uma vida voltada para ser luz onde só há escuridão. É uma missão que demorou a ser encontrada, só aos 50 anos de uma vida de dúvidas que teve início há exatamente 2 séculos. Quando se imaginou que naquela vila de ricos produtores de açúcar, Itu, de gente disputando o poder local e nacional, de homens e mulheres vivendo as mazelas da sua existência, tantas vezes inútil, belos vestidos, belas casacas em templos maravilhosamente decorados, que desse mundo, justamente de uma família rica e poderosa, nasceria o maior dos ituanos. Prezada Tarsilinha, se me permite, que carrega um nome forte para a história da nossa arte, o vazio desta velha cadeira será preenchido pela sua palavra. Você vem a Itu neste dia tão bem planejado, tão aguardado, para nos falar da artista que conheceu o lendário Padre Bento através da memória da avó Lígia e pintou esse quadro desconhecido tantos anos e que vem nos emocionar justamente nesse momento que precisamos tanto de modelos. A sua tia Tarsila, com aquele dom extraordinário, não só de ser artista, mas de perceber o essencial da vida em um momento de escolhas, quando justamente buscava um caminho filosófico para entender o mundo, o cristianismo ou o socialismo, optou pelo Padre Bento. Força de homem que viveu verdadeiramente a opção pelo divino que ele encontrou em cada pobre desgraçado jogado nas estradas. Escolhido para saudá-la, Tarsila, eu não queria dizer muito, porque é você que vem nos dizer coisas bonitas nessa noite. Então, aqui neste palco, que nessa noite vive o maior momento da sua história, com esta cadeira, preencha o lugar da sua tia junto à velha cadeira. Mas ainda aguarde um minuto, porque eu não sei fazer nada sem música. Tão logo soube que você estaria aqui, propus que se cantasse uma obra para saudá-la, de um homem que amava o Brasil, simplesmente porque amava o Brasil, que amava São Paulo e que amava Itu. Um homem que amava Tarsila, incondicionalmente. Enquanto você se prepara para nos falar da artista discípula de Almeida Júnior, da artista caipira que gostava de olhar para o nosso interior paulista, os meus amigos, maestro Paulo Zeppini e o seresteiro Alaete Marchetti, nos situam com a viola quebrada do Mário de Andrade. Seja bem-vinda.
Quando da brisa no açoite a flor da noite se acurvou, fui se encontrar com amarocas, meu amor. Eu senti na arma um choque duro, quando ao muro já no escuro, meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração me deixou. Minha maroca resolveu, pra gosto seu, me abandonar, porque o fadista nunca sabe trabalhar. Isso é besteira, que das flores que brilha e cheira a noite inteira, vem depois as frutas que dá gosto de saborear. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração me deixou. Por causa dela sou rapaz, muito capaz de trabalhar, de todos os dias e todas as noites capinar. Eu sei carpir porque minha arma está arada, groteada, capinada com as foiçadas dessa luz do seu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, meu coração descansou. Boa noite a todos. Puxa, uma honra enorme estar aqui com vocês. Saf, muito obrigada pelo convite, por todo o seu empenho para esse evento ocorrer. Eu tenho relações muito próximas com essa cidade, com vocês, com o povo daqui. O meu bisavô nasceu em Itu. Ele tinha fazendas aqui, mais na região de Itupeva. Meu tataravô, pai dele, também tinha diversas fazendas aqui na região. Então, já é uma relação muito íntima. Já é uma relação realmente muito próxima, de muitos e muitos anos. Além disso, a minha tia pintou esse quadro belíssimo do Padre Bento, que estava no slide anterior. Minha tia também nasceu aqui ela nasceu em Capivari, mas enfim, também aqui nessa região, né, Itu, que era o grande centro, a grande cidade. Mas ela passou a infância aqui nessas fazendas. Depois, também, mais tarde, o pai dela dá de presente uma das fazendas também, lá na região de Itupeva. E, enfim, é uma relação realmente muito grande, de tanto tempo, e culmina com o quadro que ela faz do Padre Bento,
A minha bisavó, a mãe dela, a dona Lídia, ela também era devota, também conheceu o Padre Bento e pediu para ela fazer essa obra. Eu fiquei realmente muito impressionada de ver o quadro, ver a foto do Padre Bento. É impressionante até a expressão dela, né, a expressão dele que ela conseguiu passar para a obra. Bom, vou contar mais sobre essa mulher. Minha tia-avó, que está realmente num momento muito especial dessa trajetória dela. Ela morreu há quase 50 anos, mas cada vez ela está sendo mais e mais reconhecida, não só no Brasil. Em 2017, teve uma exposição em Chicago muito importante. Depois, em 2018, ano passado, essa mesma exposição foi para o MoMA. E foi um orgulho, assim, não tenho como descrever o meu orgulho de ver minha tia no maior museu de arte moderna do mundo. Recentemente, teve a exposição dela aqui no MASP. Nossa, aquelas filas todas, filas que chegavam às 6 horas. É muito chato, né, a pessoa ficar 6 horas numa fila, mas para mim também foi um motivo de muito orgulho. Foi uma coisa assim, eu vi muitos depoimentos da pessoa que ficava 6 horas na fila, via a exposição e falava, valeu muito a pena ter tido toda essa espera. Nesse meio tempo também, o MoMA compra um quadro dela, um quadro muito importante, pagou uma fortuna. Então, ela começa a entrar no hall dos grandes artistas mundiais. Lá no MoMA, ela está do lado de um Salvador Dalí, do lado de um Picasso, de uma Frida Kahlo. Então, ela realmente começa a entrar nesse hall. E eu vou contar para vocês a história da vida dela, que tem também tudo a ver com a história aqui dessa região. Minha tia pintou esse quadro em 1928. Olha, precisava ter muita coragem para pintar uma coisa assim naquela época. Até hoje esse quadro não é muito bem entendido, não é muito bem compreendido, né? Tem muita gente que fala que não gosta do quadro. É meio estranho, né? Vamos saber como que ela chegou nisso. Deixa eu tentar mesmo. Ela nasceu em 1886, na cidade, aqui em Capivari, numa das fazendas do pai dela. O avô e o pai foram grandes produtores, né, rurais, eram pessoas muito ricas, né, muito importantes. E, como eu disse, o pai dela nasceu aqui nessa região, nasceu em Itu, tinha as fazendas aqui nessa região. Ela nasceu em Capivari, que depois ele comprou muitas fazendas para lá, mas depois passou a infância inteira aqui. E essa infância na fazenda foi muito importante. Ela brincava, ela costumava subir em árvore, brincar, ela fazia as bonecas dela. Aqui eu já falei um pouquinho. Vamos para o próximo, por favor? Aqui é a fazenda onde ela nasceu, aqui em Capivari. Esse quadro mostra um pouco dessa infância. Ela conta que era ela, é um quadro de 1923. A gente vê o fundo, a casa que a gente viu da fazenda, a casa da Fazenda São Bernardo. Aqui na frente uma árvore lindíssima, era um flamboyant. Essa árvore morreu faz pouco tempo. Eu quase chorei. Uma árvore centenária que ficava na frente da casa, ela também representou. E aqui era ela, a caipirinha, brincando de bonecas de mato. Então, só para a gente ter um pouco a noção de como isso foi importante mesmo na vida dela. Aqui é ela, a mais velha, e a irmã, a tia Cecília. Depois, elas foram para São Paulo. Minha tia estudou no Colégio Sion, também um colégio muito importante, um colégio muito considerado, né, naquela época, ainda hoje. Depois ela foi para Barcelona, ela ficou 2 anos lá num colégio de freiras, num colégio interno. Também era muito comum
Vamos ver. Aê, oba! Aí, ela ficou lá 2 anos, lá que ela pinta o primeiro quadro. Também era comum naquela época, né, os pais mandarem os filhos para um colégio interno. Quando ela volta, mais um pouco sobre a infância dela, Fazenda Sertão aqui, também em Itupeva, ela brinca, né, andando de carroça, enfim, isso tudo eu conto essa parte da infância porque depois vai se refletir na obra. Quando ela volta de viagem de Barcelona, ela tinha 18 para 19 anos, e aí, primeiro casamento dela. Aqueles casamentos arranjados, também muito comum naquela época. Ele era primo da minha bisavó, da mãe dela. Ela aceitou, casou, tudo bem. Bom, aí diz que tinha uma diferença cultural muito grande entre eles. Ela teve uma educação, mesmo nas fazendas, muito rica. O pai dela contratou uma professora belga. A primeira língua que ela aprende foi o francês. Ela falava perfeitamente. Depois, mesmo depois estudando no Colégio Sion, em Barcelona, e a mãe dela, uma mulher muito culta, tocava piano perfeitamente, autodidata, mas tocava muito bem piano, liam livros, enfim, a família toda tinha uma cultura muito rica. E diz que tinha uma diferença cultural muito grande entre ela e o marido, e, além de tudo, o marido estava traindo ela. Bom, hoje em dia, isso acho que era mais do que motivo para uma separação. Só que naquela época, a mulher tinha que aguentar qualquer coisa do marido, ficar quieta. Aí a gente já começa a ver a personalidade dela, de querer se separar. E, muito importante, o pai dela. Se não fosse o pai dela, a gente não teria essa grande artista. O pai dela apoia não só a separação, não só dando dinheiro, aquele apoio mesmo de pai, aquela coisa incondicional mesmo. Sem isso, a gente não teria a grande artista. Bom, aqui eu já falei, já andei um pouco sobre o casamento, a separação. E quando ela se separa, aí que ela começa a estudar com Pedro Alexandre. Primeiro ela estuda escultura, depois ela vai estudar desenho e pintura com Pedro Alexandrino, mas ainda estudos acadêmicos. É curioso, mais uma ligação dela com a cidade de Itu, é que um quadro que ela pede de presente para o pai dela é o quadro O Violeiro do Almeida Júnior, então, né, um ituano célebre. E é ela que pede esse quadro ela conservou por muitos, muitos anos, hoje faz parte do acervo da Pinacoteca. Ainda, como eu falei, aqui no Brasil, ainda estudos acadêmicos. Em 1920 ela vai para Paris. Aqui é ela e a filha dela a bordo do navio. Aliás, essa filha, ela teve com o primeiro marido e foi a única filha que ela teve, a Dulce. Aqui são as duas a bordo do navio, em 1920, indo para Paris. Lá ela estuda na Académie Julian, também estudos acadêmicos, né? Mas, claro, ela já mostrava muito talento. Olha, um quadro dessa época, a vista do hotel de onde ela estava lá em Paris. É um quadro com uma técnica impressionista, mas a gente já percebe o talento dela. Ela pintava bem em qualquer técnica. Olha só que quadro lindo. Esses dois quadros, esses dois autorretratos, estavam lá na exposição do MASP, logo na entrada, do lado direito, dois quadros lindíssimos. A gente também percebe essa técnica impressionista nessas obras, né? Dois autorretratos lindíssimos. Aí, em 1922, ela volta para o Brasil, e aí que ela conhece o grupo modernista. Ela conheceu a Anita Malfatti, ainda no ateliê do Pedro Alexandrino. A Anita, depois ela fez uma exposição em 1917, aí diz que o Monteiro Lobato escreve um artigo que acabou com a exposição dela, e aí ela volta para o acadêmico. Era uma exposição com aqueles quadros expressionistas dela, e ela volta para o acadêmico, e aí ela conhece a minha tia,
no ateliê do Pedro Alexandrino. E ficaram muito amigas. Então, a minha tia fica sabendo do movimento modernista e da Semana de Arte Moderna através das cartas da Anitta. E quando ela chega, a Anitta que apresenta a Tarsila para o grupo modernista, e aí acontece o grande encontro da arte moderna dessa primeira fase, ela e Oswald de Andrade. Oswald de Andrade se apaixona por ela, e ela também depois se apaixona por ele. Eles começam a namorar. Tem também a formação do grupo dos 5, né? Mário, Oswaldo, todo mundo acha que eles eram parentes, não eram. Tem o mesmo sobrenome, mas não eram parentes. Menotti Del Pica e Anitta Malfatti, a Tarsila. Uma foto do Oswald de Andrade. Aqui um quadro que ela fez dele, nessa época. 2 fotos lindas, né, dela. E aqui um desenho da Anitta Malfatti, mostrando um pouco o grupo dos 5. A minha tia está ao lado do Mário de Andrade, ao piano. O Mário era professor de piano. Minha tia também tocava piano muito bem. Podia ter sido também concertista. Diz que ela era muito tímida. Então, ela tinha vergonha de se apresentar em público. Ela acaba indo para a pintura. Ainda bem, né? Aqui, no sofá, deitada, é a Anitta Malfatti. E deitados no chão, o Oswald de Andrade e o Menotti Del Pica. Em 1923, a minha tia quer voltar para Paris para entender um pouco mais sobre a arte moderna. Ela tem um contato com a arte moderna aqui no Brasil, em 22. O período que ela ficou em Paris, de 20 a 22, ela chegou a olhar algumas exposições, mas ela não entendia muito, não gostava muito dessa arte moderna. E aí, em 23, ela chega em Paris, o Oswaldo vai atrás, claro. No começo, o namoro deles era ainda um pouco escondido. Eles estavam, a Tarsila estava separada, uma separação de corpos do primeiro marido. Depois, o pai dela consegue anular esse casamento, e aí eles vão se casar. A Tarsila e o Oswaldo se casam, mas isso posteriormente, eu vou contar para vocês. Lá em Paris, a minha tia fica conhecendo toda a intelectualidade que vivia em Paris naquela época. Ela era amiga de Picasso, Fernand Léger, ela foi aluna do Léger, Brancuso, escultor magnífico, também músicos, Erik Satie, Stravinsky, outros escritores também, Blaise Cendrars, Jean Cocteau também, muito amigo. E era muito bonito, a minha tia não tinha vergonha do Brasil. Olha que lindo isso, há quase 100 anos atrás, ela servia feijoada, caipirinha, cigarro de palha para toda essa turma dela. Diz que ela fazia grupos, porque um brigava com o outro lá, então ela tinha que selecionar uns grupos diplomaticamente e fazia a feijoada com caipirinha. É muito bonito. Imagina o que era o Brasil, como era a visão dessas pessoas do Brasil nessa época. E ela, desde essa época, ela queria mostrar o país. Esse quadro ela fez lá em Paris, nessa época, 1923, e a história é muito bonita. Ela foi a uma recepção em homenagem a Santos Dumont. Diz que ela chegou um pouco atrasada. Quando ela chega com esse visual, bom, diz que parou a festa para olhar a minha tia. Minha tia foi também um ícone de moda. Esse modelo que ela está vestindo é do Jean Patou, que era um grande costureiro da época. Ela se veste também com Poiret, que também era outro costureiro muito, muito importante. Então, aqui a gente vê, não era só uma mudança pela roupa, o visual também, esse cabelo todo puxado para trás. Nesse quadro ela não está, mas ela usava uns brincos bem compridos, o batom vermelho. Então, esse visual todo também chamava muito a atenção. Devia ser muito difícil você conseguir impressionar a Paris dos anos 20. E ela conseguiu. Bom, como eu falei aqui, ela conheceu essa elite toda, elite cultural, né? Principalmente elite cultural. E lá ela pinta o quadro da Negra.
Essa é uma foto também muito interessante. A gente vê, o primeiro é o Oswald de Andrade, a segunda a Tarsila, depois o Fernando Leger com a esposa, e atrás dele, de barba, o Brancusi. Olha que bacana, né? Eles estavam em algum lugar, alguma festa, tiraram essa foto. Olha que linda. Olha que mulher maravilhosa, né? E aí ela pinta esse quadro, a negra, também em 23. Quando ela mostra esse quadro para o Fernando Leger, ele fica muito impressionado. É um quadro realmente icônico dela. Foi um dos primeiros grandes quadros da arte moderna brasileira e, com certeza, o primeiro quadro de impacto que ela fez. Eu fuçando assim nos baús da família, literalmente abrindo aqueles baús, sabe, empoeirados, eu fui achando muitas coisas assim riquíssimas. E uma das coisas que eu achei foi a foto da negra em um álbum de recordações dela. Nessa época, a escravidão os escravos tinham sido abolidos há muito pouco tempo, era uma coisa muito recente. Então, provavelmente, essa senhora era uma filha de escravos que trabalhava na casa, provavelmente uma babá, uma empregada. E, claro, ela tinha uma relação afetiva muito grande com ela, e ela acaba fazendo esse quadro. Dá para perceber perfeitamente a relação da figura da negra com a foto. Aí mais um quadro também dessa época, do Rio de Janeiro, ela já querendo mostrar o Brasil. E aí, em 1924, tinha um poeta que ela ficou muito amiga, o Blaise Cendrars, um poeta francês. Na época, ele era o maior poeta francês vivo. E ele queria muito conhecer o Brasil. Então, os modernistas, não era só a minha tia Oswaldo que estavam lá, tinha também Dona Olívia Guedes Penteado, uma grande mecenas, Paulo Prado, também um grande... Ele era escritor também, colecionador. Tinha outros artistas, Vila Lobos, de Cavalcante, tinham muitos brasileiros lá. Mas a Tarsila e o Oswaldo que encabeçaram essa vinda do Blaise Cendrars para o Brasil, com o apoio do Paulo Prado. E para mostrar o Brasil, eles foram passar o Carnaval no Rio de Janeiro, claro, né, na época, o Carnaval já era uma festa muito importante. E depois foram para Minas Gerais mostrar cidades históricas. O Carnaval no Rio, diz que o Blaise Cendrars ficou alucinado. Ele não saía lá das rodas de samba, nas favelas. Ele já ficou, nossa, fascinado. E em Minas, ele também ficou muito impressionado com o Aleijadinho. Ele dizia que era o maior artista barroco do mundo que ele já tinha visto. Então, também foi uma outra coisa muito importante. Foi importante até para essas cidades que estavam muito abandonadas. Depois do Círculo do Ouro, essas cidades ficaram esquecidas. E aí, diz que depois dessa viagem dos modernistas, foi um momento muito importante para, de novo, essas cidades serem vistas, cuidadas, olhadas. O IFAM vai ser fundado pouco tempo depois. Enfim, mas diz que o prestígio desse grupo que foi nessa viagem ajudou muito nessa revitalização dessas cidades. E eles diziam que era uma viagem de reconhecimento do Brasil, de redescobrimento do Brasil. Então, a minha tia fez uma série de desenhos muito grandes nessa época, nessa ocasião. E esses desenhos inspiraram os poemas do Oswald de Andrade e do Blaise Cendrars. Depois, o Oswald de Andrade escreve o livro Pau Brasil, com esses poemas, né, dessa fase, com ilustração da minha tia. E ela também ilustra o livro Fé de Ruth, que conta essa história dessa viagem do Blaise para o Brasil, também ilustrado por ela. E é muito interessante os desenhos dela, uma obra pictórica, influenciar o movimento literário. Isso realmente era, na época, uma coisa muito nova, muito importante.
E ela fala que em Minas ela encontrou as cores que ela gostava na infância, as cores caipiras. Diz que os professores falavam para ela que ela não devia usar essas cores todas juntas, que eram de mau gosto. Mas a gente já viu um pouco que ela era uma mulher de muita personalidade. Então, ela, a partir dessa viagem, ela começa a usar essas cores. Aqui mais um pouquinho sobre essa visita do Blaise. Aqui a gente tem Oswald de Andrade, à direita, a minha tia, o Blaise Andrá com o lenço no pescoço, e do outro lado a Dona Olívia. Essa foto era lá na fazenda da Dona Olívia, aqui perto também, em Limeira. E embaixo o Nonê, que era filho do Oswald de Andrade, de um outro casamento. E aqui começa esses quadros da minha tia, que também é conhecido como fase pau-brasil. A gente vai ver a presença do cubismo, das formas geométricas, que ela aprendeu em Paris, muito influenciada por Fernand Léger. A gente vê bem claramente a presença das formas cubistas, só que a gente vê o Brasil. Nesse caso, o Brasil urbano, a estrada de ferro central do Brasil, com as cores caipiras, com as casinhas, a fauna, a flora, enfim, ela dizia que ela queria ser a pintora do Brasil, ela queria representar o nosso país através das obras dela. Essa é outra obra também dessa fase, o Morro da Favela. Uma vez uma criança me perguntou, nossa, mas por que a favela dela é tão bonita? É bem intrigante. Eu acredito que talvez naquela época a fazenda não fosse tão feia, a favela não fosse tão feia como é hoje. E também é muita visão artística dela. Ela tinha os olhos só para as coisas boas, para as coisas bonitas. Então era muito a visão artística dela. Carnaval em Madureira, um quadro também importantíssimo, ela colocar a Torre Eiffel no bairro de Madureira, ela fazer essa representação, também um quadro icônico. A gente vê de novo a mesma coisa que eu estava falando, as formas geométricas, a representação do Brasil através das cores e da paisagem, o povo brasileiro, a fauna e a flora. Esse quadro São Paulo. Olha, eu não sei quem pôde ver a exposição lá no MASP, mas ver todos esses quadros juntos é realmente emocionante. Eu me emocionei demais. O Mamoeiro, também dessa fase, era um quadro preferido do Mário de Andrade. Ela deu de presente o quadro para o Mário. Vendedor de frutas também, outro quadro lindo. Esse quadro maravilhoso é da coleção Roberto Marinho. Quem puder ver, está agora lá na Casa Roberto Marinho, no Rio. O Pescador, esse quadro também maravilhoso. A primeira vez que esse quadro esteve no Brasil foi agora na exposição do MASP. Também foi, nossa, um trabalho muito grande do museu para poder trazer esse quadro. Ele hoje fica no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. E, nossa, foi realmente muito difícil trazer esse quadro para cá. Outro quadro belíssimo dessa fase. Como eu falei, os desenhos que inspiraram os poemas do Oswald de Andrade, então, e que serviram para a ilustração para o livro dele, os desenhos dessa viagem também. Bom, depois eu vou adiantar um pouquinho, falar do ano de 1926. Em 26, a minha tia começou o ano fazendo uma viagem para o Oriente. Ela conheceu Grécia, Turquia, Israel, Egito, Síria, Líbano. Imagina fazer uma viagem dessas naquela época. Realmente era um espírito também muito avançado, muito aventureiro. Aqui a gente tem, né, uma foto lá do Egito, uma foto da Grécia. A imagem não fica muito boa, são 2 desenhos também dessa viagem. Em 26, ela faz a primeira exposição em Paris, numa galeria muito importante, e a exposição teve uma crítica ótima, uma crítica muito favorável. Isso também foi muito importante para dar segurança para ela. E também foi o ano que ela conseguiu, que ela finalmente casou com o Oswald de Andrade,
como eu falei, o pai dela consegue anular o casamento em 25, em 26 eles se casam, foi um acontecimento social da época. O Washington Luiz foi padrinho do Oswaldo e Júlio Prestes, padrinho dela. Muito, né, enfim. Aqui uma foto dessa exposição em Paris. Olha que lindo o vestido dela. Como eu falei, né, o ícone de moda. Esse é um vestido do Poiret, um vestido também belíssimo. Depois que ela casa, tem esse quadro, ela pintou pouco, ela ficou muito na fazenda, curtindo a lua de mel. Tem esse quadro, tem esse outro quadro também, muito bonito dessa época. E ela, esse quadro chama Religião Brasileira, e ela conta que um dia foi numa casa muito humilde, comprar doces caseiros, e quando ela chega lá, tinha uma coisa que é muito típica do Brasil, era um altar com uma toalhinha de renda, flores de papel crepom e os santinhos. Aí essa imagem fica gravada no coração dela, e ela faz esse quadro, faz outras versões. E no quadro do Padre Bento a gente vê muito também a Nossa Senhora, uma figura muito parecida com essa figura central dessa obra. Aqui é a Tarsila e Oswaldo na fazenda, enfim, em lua de mel, né? Olha que lindo que ele escreve. Caipirinha vestida por Poiret, a preguiça paulista reside nos teus olhos, que não viram Paris nem Piccadilly, nem as exclamações dos homens em Sevilha, a tua passagem entre brincos. Maravilhoso esse poema, né, que ele faz para ela. E aí, em 1928, ela queria dar um presente de aniversário para ele, ela queria dar um presente que impressionasse, que marcasse. Bom, ela se superou, ela fez o quadro mais importante da arte brasileira e deu de presente para ele. Claro, na época não era o quadro mais importante, né? Vou contar a história do quadro para vocês. O Oswald de Andrade, quando viu esse quadro, ficou realmente muito impressionado. Ele começou, aí a interpretação dele para essa obra, ele olhou e falou, nossa, parece um indígena, parece o homem plantado na terra, parece um antropófago, vamos fazer um movimento em torno desse quadro. Aí, quando ele fala do antropófago, a minha tia se lembra de um dicionário de Tupi-Guarani, do pai dela. Ela acha a palavra abá, que significa homem, no começo do dicionário, e no final tinha a palavra purum, que é o homem que come gente, o antropófago. Aí eles acharam que ia ficar legal juntar essas palavras e batizaram o quadro de Abapuru. Bom, logo depois, o Oswald de Andrade escreve o Manifesto Antropófago, depois eles fazem o movimento antropofágico. Enfim, esse quadro já nasce com uma história muito forte, não só na arte brasileira, na história brasileira, né? Aí, eu vou contar para vocês a minha tese sobre o Abapurum. Aqui um desenho, um dos desenhos. Eu vou mostrar eu na mesma posição do Abapurum. Aqui sou eu, com o cabelo puxado para trás, na mesma posição do Abapurum. Para mim, o Abapurum é um autorretrato. Vamos lembrar dessa imagem, eu sentada nessa posição do Abapurum. Agora eu vou mostrar o quadro para vocês. Olha a cabeça do Abapurum. É o rosto dela, aquele cabelo repartidinho ao meio, só que sem a boca e a cabeça de lado. E me intrigava muito o pé do Abapurum. Primeiro que eu acho um pé super feminino, olha, a unha bem feita, tudo. E me intrigava esse dedo médio bem maior que os outros. Eu falava, só pode ser o pé dela. Ela não fez isso à toa. Bom, pesquisando, falando com as pessoas, a minha irmã, quando a Tarsila morreu, eu tinha 8 anos. A minha irmã e meu irmão também são mais velhos que eu, e eles lembram muito mais do que eu. Depois até eu quero um depoimento do meu irmão, que ele lembra até muito mais do que eu. E a minha irmã lembrava perfeitamente do pé da tia Tarsila, disse que tinha esse dedo realmente muito maior. Então, para mim, é ela, sentada naquela posição que eu mostrei para vocês. Ai, fiz tudo errado. Ela, sentada naquela posição, nua,
em frente a um espelho. A minha madrinha se lembra, eu perguntei para a minha madrinha, Helena, que era sobrinha dela, tinha algum espelho no ateliê? Minha tia falou assim, no ateliê não, mas no corredor que entrava no ateliê, tinha um grande espelho apoiado no chão, ou seja, esse espelho estava inclinado. Ela, nessa posição, na frente de um espelho inclinado, ela viu o pé dela grande e a cabeça pequenininha lá no fundo, exatamente na proporção do quadro do Abapuru. Esse quadro, na primeira exposição que ele aparece em Paris, ele não vai com o nome de Abapuru, ele vai com o nome de Nu. Então as coisas foram fazendo muito sentido para mim. Eu vou avançar um pouquinho, eu vou contar mais uma história que faz mais sentido para mim. Dessa fase, a gente tem quadros que têm uma relação com o surrealismo. Claro, se a gente olha esses bichos, né, tem uns bichos meio estranhos aqui, algumas coisas. A cuca, né, a própria figura da cuca, é uma coisa bem da imaginação, a árvore, a copa da árvore em forma de coração. Claro, tem muita relação com o surrealismo, mas, desculpa, não tem nada a ver com Salvador Dalí, com Miró, que foram os grandes mestres do surrealismo europeu. De novo, ela faz uma coisa, claro, podia ter até alguma inspiração no surrealismo, mas ela faz, mais uma vez, uma coisa bem brasileira. Assim como naquela fase pau-brasil, que ela usa a técnica cubista, mas ela quer mostrar o país dela. Olha só que paisagem realmente surreal, essa paisagem, né? Mas também, depois um paisagista me ensinou muitas dessa vegetação, ele reconhece. Por exemplo, quer ver? Aqui, ele fala que isso daqui é a árvore da jaca. Essas grandes bolas amarelas é a fruta da jaca. Então, muita coisa que a gente olha de uma maneira muito estilizada, na verdade, faz parte realmente da nossa flora. Olha outro quadro belíssimo, né? Com uns bichos meio estranhos também. E o quadro da Lua, que foi vendido lá para o MoMA. Eu vou falar o valor para vocês. Esse quadro foi vendido por 20 milhões de dólares. Não é para me gabar de um valor, né? Infelizmente não é meu quadro. Infelizmente não está mais na nossa família. Mas, enfim, é muito bacana que o MoMA, não é que uma pessoa comprou e doou para o MoMA. O MoMA comprou. O MoMA quis esse quadro. O MoMA pagou com o dinheiro do museu esse quadro. Isso é muito representativo também. E esse quadro, Antropofagia, ela une a figura da negra e a figura do Abapuru. Dá para ver isso claramente. Mas olha como é diferente a figura do Abapuru. Olha o rosto do Abapuru, não é mais aquele rosto dela, com o cabelinho repartido ao meio. Olha o pé do Abapuru, é um pé de 4 dedos, não é mais o pé dela. Aqui eu acho que ela quis representar a interpretação do Oswald de Andrade, do antropófago, do indígena, enfim, aqui ela coloca essa representação do que Oswald de Andrade viu quando ele recebeu o quadro de presente. Tem mais uma história. Aí, em 1929, ela fez a primeira exposição no Brasil, mas tem mais uma história que sempre me intrigou e que daí, com essa minha teoria do quadro, acabou me fazendo sentido. A Pagu apareceu no grupo modernista, uma menina muito bonita, ela tinha 18 anos, muito inteligente, estudante de jornalismo. E a Pagu, nossa, ficou assim, fascinada pela minha tia. A minha tia era uma pessoa muito boa. A Pagu, com 18 anos, a minha tia tinha 40 e poucos anos, ela tratava que nem filha. Então, a Pagu era de uma família mais simples, então ela emprestava um vestido, uma joia para a Pagu. E meio que pôs a Pagu dentro de casa. O que aconteceu? O Oswald de Andrade começou a ter um caso com a Pagu, eles começaram a ter um caso. A Pagu engravida. Diz que quando a Pagu engravida, o Oswald de Andrade ficou morrendo de medo, disse que o pai da Pagu era uma fera. Aí o Oswaldo, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Óbvio que minha tia não estava sabendo de nada.
Ah, Pagu, então você casa com o Belisário. Belisário era um empregado da minha tia que cuidava, assim, dos pincéis, limpava os pincéis, organizava as tintas, e ele era apaixonado pela Pagu. Ah, então você casa com o Belisário e fica tudo certo. Tá bom. A Pagu e o Belisário se casaram. A Tarsila e o Oswaldo foram padrinhos do casamento. Olha a crueldade. Aí a Pagu e o Belisário saem de lua de mel, o Oswaldo de Andrade vai atrás, tira o Belisário, vai ele de lua de mel com a Pagu. Aí a minha tia ficou sabendo da história toda, ficou assim arrasada. Quando ele volta de joelhos pedindo perdão para ela. Foi só um deslize, você tem que me perdoar. Ela não quer saber mais dele, não perdoa. Olha de novo que mulher forte. Naquela época, o marido ter um caso, ter um filho fora do casamento também era uma coisa absolutamente comum, que a mulher precisava ficar quieta e aceitar. Ela não quer saber mais dele, ela separa dele, diz que ela põe as roupas, as coisas dele, do portão para fora, não deixa nem ele entrar em casa. E quando eles se separam, o Abapuru fica para ela. Ela dá um outro quadro para o Oswaldo, um quadro que na época era muito mais importante, é um quadro do De Chirico, que era amigo dela, um pintor italiano muito importante. Esse quadro hoje está no acervo do MAC, do Museu de Arte Contemporânea. Ela dá o De Chirico para ele, para ela ficar com o Abapuru. Eu falava, gente, mas que estranho, né? Ela deu de presente de aniversário, por que esse quadro fica para ela? Bom, tem essa história toda que eu contei para vocês. Aí vocês acham que ela queria que o quadro, que ela se dá nua de presente para o marido, toda a história do manifesto, do movimento, vocês acham que ela queria que esse quadro ficasse na casa dele com a outra? Claro que não. Aí a história foi fazendo mais sentido para mim. O Abapuru fica com ela ainda por muitos anos. Depois ela vende o quadro para o Bardi. O Bardi acaba vendendo para um outro colecionador, que vendeu para um outro colecionador. E hoje esse quadro está no museu na Argentina. Todo mundo ainda fala para mim, poxa, mas justo na Argentina, nosso quadro mais importante está na Argentina. Mas olha, eu só posso falar bem do dono do quadro, ele sempre empresta. O quadro estava aqui no MASP, estava no MoMA, estava no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Então, ele é muito generoso ao emprestar esse quadro sempre aqui para a gente, quando a gente pede. O quadro está num museu belíssimo, é o quadro de maior destaque do museu. Então, acabou tendo também um destino muito nobre, né? Olha que lindo esse quadro. É o único quadro que ela faz no ano de 1930. E é um dos poucos quadros que a gente vê um pouco de tristeza, né, de solidão. Esse quadro chama Composição ou Figura Só. 1929 é um ano também, não só da separação dela com Oswaldo de Andrade, é um ano também muito importante no Brasil e no mundo. A queda da Bolsa de Nova York, a queda do café aqui, o país vai praticamente à falência, a vida dela muda muito. Foi a primeira vez na vida que ela teve que trabalhar. E aí, ela começou a namorar um médico, e ele era comunista. Aí, ele arruma uma exposição para ela, na época era a União Soviética, e ela vai lá e expõe. Aí que o governo soviético comprou o quadro do pescador. Esse quadro ficou lá, está lá desde então. E aí, quando ela volta, e lá na União Soviética, lá em Moscou, ali na União Soviética, um amigo dela de Paris, que foi ciceronear ela e o namorado. Bom, ele mostrou para ela as coisas bonitas do comunismo. Ela até escreve uma carta falando, olha, uma carta para os pais, olha, aqui todas as crianças vão para a escola, todo mundo tem direito a uma boa moradia, todo mundo tem comida, roupas, enfim, ele mostrou as coisas bonitas do comunismo para ela. Ela fica realmente influenciada, tocada. Quando ela chega no Brasil, ela participa ainda de algumas reuniões do Partido Comunista.
Aí, Getúlio Vargas, né, a ascensão de Getúlio Vargas, ela foi presa, passou um mês na cadeia, em 1932. Quando ela saiu da cadeia, primeira coisa, ela terminou com o namorado comunista e disse que ela nunca mais quer saber de política. Ela se decepciona muito com o comunismo, não com a teoria, né, mas sim com a atuação do Partido Comunista, não só no Brasil, no mundo. Ela nunca mais quer saber de política. Mas o fruto de toda essa história é o quadro operário. É outro quadro que é um símbolo da arte brasileira. É o primeiro quadro da arte brasileira com esse cunho social forte dessa maneira. É muito bonito. Aqui não estão representados só os operários, né? Tem as pessoas de todas as cores, de todas as raças, de todas as crenças. Tem até uma mulher de burca. Enfim, é um quadro que é muito importante. Esse quadro lá na exposição do MASP, eu via todo mundo muito interessado e realmente a gente se sente representado, né, nessa obra. Dessa fase também, esse outro quadro, desse mesmo ano, segunda classe, e também a gente vê uma família bem simples, bem humilde. Esse outro quadro também mostra um pouco, tem um pouco essa visão social, né, essa preocupação social. Bom, em 1933, a minha tia foi para o Rio de Janeiro visitar um amigo, o grande arquiteto Le Corbusier. Ele veio ao Brasil e ela foi lá visitá-lo. Chegou lá, ela conhece esse moço, Luiz Martins. Ele fica apaixonado por ela. Ele quer namorar com ela. Ela, no começo, não estava querendo muito, né? Mas, enfim, acabou namorando ele, né? Um bonitão, acabou se rendendo, né? Aos encantos dele. Detalhe, ele era 21 anos mais novo que ela. Olha que mulher. Eu conto essas coisas da vida pessoal para a gente ver a força daquela mulher que eu falei no começo da apresentação, que teve força e personalidade para pintar um Abapurum, para pintar o quadro da Negra, para mudar completamente o rumo das artes do Brasil. Então, o relacionamento dela com o Luiz Martins é mais um dado dessa mulher forte, empoderada, né? Um termo que está tão na moda, só que ela fez isso há quase 100 anos atrás. Tenho muito orgulho dessa mulher também. Com o Luiz Martins, ela é com quem ela fica mais tempo, ela fica 18 anos com ele. Depois ele se apaixona por uma prima dela. E o mais bonito é que ela apoia ele para ficar com ela. Nessa época, ela já tinha quase 70 anos, ele não tinha nem 50, e ela queria que ele se realizasse, que ele formasse uma família, que ele tivesse filhos. Olha que mulher. Ela chega a ir falar com os pais da prima para eles facilitarem lá o casamento deles. Eles se casam, eles tiveram uma filha. Minha tia passou o resto da vida indo levar presentes para a filha deles, para a Ana Luísa. Ele ia visitá-la toda semana, praticamente toda semana. Então, também é uma história que eu tenho muito orgulho, né? Que mulher maravilhosa e que também, de maneira bonita, né? Provavelmente não existia mais um amor carnal, mas ainda existia uma amizade, né? Um bem-querer entre eles. Minha tia também teve outras perdas, não só amorosas, né? A neta, ela teve uma filha e uma neta. A neta, Beatriz, faleceu com 14 para 15 anos, no fim dos anos 40, uma tragédia, morreu afogada. A amiga estava se afogando, ela foi tentar salvar a amiga, morreram as duas. Enfim, uma grande perda. Eu gosto muito dessa foto também, desculpa, a imagem não está muito boa. A minha bisavó, embaixo, ela, a filha e a neta, por último. É uma foto muito linda também que eu encontrei. Nos anos 50, ela volta com a temática do pau-brasil. Olha que lindo esse quadro. Aliás, a gente lembra bem, né? Estou falando com meu irmão, que a gente lembra muito desse quadro, porque ela deu de presente para o meu pai, né?
Então, ela volta com essa temática ainda do pau-brasil, ainda fez quadros lindíssimos nessa fase. Ela participou da primeira Bienal de São Paulo, na segunda Bienal ela já teve uma sala especial, ela participa da Bienal de Veneza, até hoje a Bienal mais importante do mundo. E ela foi uma artista já razoavelmente reconhecida, né, na época dela. Claro, nada se compara ao reconhecimento que ela tem hoje. Ela chegou a vender alguns quadros, nada se compara aos valores das obras dela hoje. Mas, enfim, já foi uma mulher que teve um reconhecimento. Eu queria chamar meu irmão para me ajudar a contar um pouco essa história. A gente lembra dela já velhinha, numa cadeira de rodas, e eu me lembro da casa dela, adorava ir lá, ficar andando pelos corredores, vendo os quadros. O meu irmão me lembra muito mais disso. Queria pedir a palavra para ele. Agradecer a Tarsila, a presença de todos vocês. Antes de mais nada, eu queria só falar que nós, da família, somos muito gratos ao povo brasileiro. Essa fila toda, esse reconhecimento, eu acho que a arte, ela une. Essa união dos brasileiros, de enfrentar adversidades, para se unir e poder falar bem de alguma coisa, nossa, isso emociona. Emociona, e eu acho que falta um pouco mais disso para nós brasileiros. E é engraçado porque a tia Tarsila era, que nem vocês têm tias que são assim, muito queridas, que você vai na casa dela, dá sempre uma balinha, que antes de entrar, coitada, ela terminou a vida na cadeira de rodas, né? Antes de entrar no quarto, tinha que esperar para ela se arrumar. Ela estava nos trinques para poder entrar lá no quarto, né? Ela era muito vaidosa. Então, a minha tia, ela tinha, assim, muito carinho, muito amor. Era uma pessoa extremamente discreta. Engraçado que você vê esse arrojo todo, você fica pensando que... Bom, meu pai, advogado dela, nunca ouviu minha tia falar um palavrão. A família inteira, eu falo com a família inteira, nunca ninguém ouviu ela falar um palavrão. Então, era uma pessoa extremamente discreta, tradicional, a criação dela, mas, enfim, como que é possível uma pessoa tão recatada, tão, assim, educada, tão angelical, quando você olha para ela, assim, com aquele véuzinho, tudo, fazer essas coisas, casar 3 vezes, ter namorado. Inclusive, ela sofreu muito com isso. Quando eu era criança, eu lembro disso. Quer dizer, a família, poucos familiares continuaram ao lado dela. Ela sofreu muito. Então, as pessoas que ousam, elas pagam um preço pessoal muito grande. E ela sofreu muito. Muito importante, a melhor amiga dela era minha avó Liloca. Alice, mas Liloca, né? Que apoiou. Então, esse apoio familiar para ela foi fundamental. Primeiro, que nem você falou, vovô Juca, e segundo, a minha avó. Quando a minha tia percebeu que ela estava mal de saúde, ela entregou um monte de cartas lá para... Eram cartas, né? Para minha tia. Falou, olha, isso aqui tem algumas coisas pessoais, tal, você decida o que você vai fazer com isso depois que eu falecer. Aí, depois que ela faleceu, minha avó leu, tinha uma série de segredos lá, ela botou fogo nas cartas. Veja só. Eu amava a minha bisavó, a gente amava a minha avó, mas a única vez que eu quis matar a minha avó foi quando eu soube que ela pôs fogo. E tinha muitas cartas do Oswald de Andrade para ela. E o Oswald de Andrade, ele era muito engraçado, um sedutor. Claro que devia ter um monte de coisa picante nessas cartas. Minha avó pôs fogo, eu quero matar a minha avó. Bom, e para terminar aqui a minha fala, eu só queria dizer que assim, esse convívio foi muito bom, foi muito importante, mas eu queria falar um pouco da alegria de viver da minha tia, como ela gostava disso. O amor, eu acho que ela sentia esse amor, ela fez questão de deixar... Ela poderia ter vendido os quadros dela por 10 vezes o valor. Ela vendeu para o governo, porque ela queria que ficasse com o povo.
Então, ela tinha essa dimensão do amor que o povo tinha por ela. E ela fez questão de viver com muita alegria até o fim. Como agora vamos ter uma palestra de medicina, vamos falar um pouco das pessoas, eu faço questão de falar, porque às vezes eu leio que ela morreu por depressão. Isso não é verdade. Eu até vou contar um caso particular muito interessante. 17 de junho de 1970, Brasil e Uruguai jogando pela Copa do Mundo. O pessoal da minha idade deve lembrar. Sim, para terminar mesmo. E aí o que acontece? Começa o jogo lá, o Brasil perdendo de 1-0, e era dia de aniversário da minha mãe. Ia ter uma festa logo depois do jogo. O Brasil perdendo, meu tio fala, essa festa vai ser uma porcaria, né? Aí o Brasil vira, ganha, Pelé, aquela empolgação com a Copa do Mundo, e vamos para a nossa casa lá para comemorar o aniversário da minha mãe e a vitória do Brasil. E aí, o interessante, minha tia só andava ou com a minha mãe, ou com meu pai guiando. A gente tinha até uma perua Kombi, né, para transportá-la. E aí eu me lembro claramente da minha tia chegando em cadeira de rodas, na festa, meu pai foi buscá-la. Ela conversou a noite inteira com todo mundo, e todo mundo foi conversar com ela. Então foi uma das reuniões que eu não esqueço. Uma coisa importante. Isso, uma pessoa numa cadeira de roda, passar, ver toda aquela alegria, você ir na casa dela. Ela, por exemplo, reclamava, estou demorando muito tempo para voltar a andar, e ela ia ficar paralítica, que ela operou a coluna, não voltaria a andar nunca mais. Então, ela tinha amor à vida, ela tinha amor à pintura, ela tinha amor ao povo. Então, eu acho que ela sempre foi movida à paixão. Isso é muito importante. Então, eu acho que reduz muito dizer que ela tinha depressão, que ela morreu de tristeza. É a única coisa que eu acho, que a paixão dela a gente consegue enxergar em todos os sentidos. É só isso que eu gostaria de falar. Deixa eu só terminar. Minha tia conheceu o Drummond naquela viagem de 1924. Drummond era um jovem poeta. Olha que lindo que ele escreve. A mais elegante das caipirinhas, a mais sensível das parisienses. Tarsila, nome Brasil, musa radiante. Tarsila, amora, amorável do Amaral. Prazer dos olhos meus, onde te encontres. Azul e rosa e verde para sempre. Lindo, né? Muito obrigada pela atenção de vocês.